Olá, eu sou o professor Elias Pinheiro, aqui estou com o professor Frank Bezerra, psicanalista, que também está ministrando o curso de abuso sexual infantil, e hoje nós vamos ter mais uma aula, a aula número 4. Nós vamos hoje abordar algumas questões extremamente significativas para o chamado abuso sexual na infância. Primeiro qual a diferença entre pedofilia e perversão? Segundo, quais os danos causados pelo abusador? Terceiro, as alterações comportamentais cognitivas, que são extremamente importantes para que o profissional possa compreender. E quarto, diagnóstico diferencial psicodinâmico. O que é o diagnóstico? E por que é um diagnóstico diferencial? Como esse abuso ele pode gerar alterações cognitivas, comportamentais, como nós podemos diferenciar psicodinamicamente esse abuso. Então, o professor Franklin ele vai abordar um pouquinho sobre a pedofilia e a perversão. Ou seja, o que é pedofilia, como funcionam essas parafilias e principalmente como esses danos são causados. Franklin, por favor. Olá. Sou Frank Bezerra, psicólogo jurídico e psicanalista. Esse tema é de vital importância na modernidade e é discutido cotidianamente. Por quê? Porque pedofilia é visto dentro do nosso processo de psicopatologia descritiva como sendo um transtorno psiquiátrico. Existe outra visão de pedofilia, que seria a visão psicanalítica, que seria a visão dela, pedofilia, como perversão ou parafilia. O entendimento disso aí vai fazer uma grande diferença em relação à forma como a gente pode prevenir, proteger, educar nossos filhos. Porque eu acho que é um ponto importante que você está colocando, porque existem poucas teorias que trabalham a questão da pedofilia. Pedofilia com uma estrutura de perversão. Então, acho que a psicanálise tem a outra teoria que trabalha isso, como é que funciona, como é que surgiu, o que é uma pedofilia como estrutura na realidade. Pedofilia faz parte da estruturação psicopatológica chamada perversão parafilia. Para a psicanálise, para a psiquiatria descritiva, ou para a psiquiatria tradicional, ou para a psiquiatria fenomenológica, como muitos chamam, pedofilia seria um transtorno psiquiátrico. Existe uma diferença enorme de uma visão para outra visão, inclusive em termos de atenuação jurídica, de pena jurídica, quer dizer, de prejudicar ou não o criminoso que usa desse comportamento para o seu prazer, para ter certeza do seu prazer, de gratificação. Em primeiro lugar, a perversão é um assunto muito polêmico, é uma grande polêmica dentro da própria teoria psicanalítica. Você tem uma ideia, como você muito bem colocou, perversão é uma estrutura psicopatológica só devidamente estudada dentro da psicanálise. E mesmo dentro da psicanálise ela existe várias controvérsias. Por quê? Porque a perversão ou parafilia ela bebe na psicopatologia. Perversão ou parafilia sem um entendimento psicopatológico fica muito difícil de fazer uma diferença entre o criminoso abusador do personalidade perversa pedófila. Enquanto dinâmica de funcionamento, como é que funciona a psicodinâmica desse abusador com pedofilia? Porque isso é importante de compreender, pessoal, que existe uma diferença crucial. No vídeo anterior nós colocamos alguma coisa sobre isso, que existe uma diferença crucial entre a pedofilia e o abusador, ou seja, há uma distinção extremamente clara entre o que é um abusador sexual, um abusador sexual infantil, e o que é, na realidade, uma pedofilia como estrutura. Então, a gente vai discutir isso, mas qual é a grande questão da psicodinâmica do abusador enquanto estrutura pedofílica?
Bem, você colocou muito bem em relação à pedofilia. E o entendimento nosso, baseado num entendimento global, é que pedofilia, como sendo perversão, é pouco entendida. Eles confundem muito pedófilo com abusador. São comportamentos, são personalidades completamente diferentes. A pedofilia é uma estrutura de perversão onde não existe características de distúrbio de senso-percepção, alteração de juízo, pensamentos organizados. Então, nunca pode ser caracterizado como doença mental. Com uma perturbação da saúde mental, não existe substrato teórico para defender isso. É melhor pensar em pedofilia como sendo uma estruturação que está diretamente ligada à preferência sexual. Certo, mas é uma estruturação que ele pode colocar como transtorno psicopatológico? Dentro da sexologia forense, dentro da visão médica, a gente precisa dessa ligação muito grande, para entender, inclusive, que existem perversões que são clássicas, ou tidas por alguns autores como clássica, como o voyeurismo, o fetichismo, o exibicionismo, e outras que fazem parte de traços psicopatológicos. Ou seja, você pode ter uma estrutura perversa ou parafílica, ou você pode ter uma estrutura, ou você pode ter uma estrutura criminal, que seria o abusador sexual infantil. Certo. E em termos de psicodinâmica, como é que um pedófilo pensa? Como é que é essa busca, essa caça, né? Ele se coloca sempre a questão do pedófilo como um caçador. Isso. Né? Então, como é que é essa dinâmica psicossexual, psicoafetiva desse abusador com a estrutura pedofílica? Pedofilia é complexo, é muito complexo, porque preciso entender o seguinte, que o que o perverso caça é vulnerabilidade, é fragilidade, é carência afetiva, grau de vulnerabilidade. Isso é que o pedófilo caça. O pedófilo se excita, inclusive, com isso. Quando você confunde pedofilia com abusador sexual infantil, você perde a noção clara de que o pedófilo ele não vai atrás de uma tipologia definida feminina ou uma tipologia definida masculina. Ele vai atrás de um nível de vulnerabilidade. É aquela criança que chega num ambiente que você tem vontade de ajudá-la, de dar comida, de dar conforto, segurança, protegê-la, que os excita. Então, a pedofilia, ela age como um aliciamento. O pedófilo nunca vai se aproveitar de momentos, coisas inimagináveis. Como o abusador sexual. Criminoso sexual. Exatamente. O abusador sexual infantil é um criminoso sexual. E o pedófilo também comete um crime contra a criança. Agora, ele é protegido por essa conceituação de ser uma caracterização psiquiátrica. E quando você coloca, por exemplo, que ele busca, na realidade, a inocência, né? Exatamente. Ou seja, a violação da inocência. O pedófilo busca isso. Não é? Exatamente isso. E aí vem a questão, né? Nessa dinâmica de caça, nessa dinâmica de funcionamento da estrutura pedofílica, como é que ele busca a criança? Porque a questão é o seguinte, que ele tenta trazer para vocês o que existe de mais atual no mundo. Eu não estou falando que nós estamos discutindo aqui, são pesquisas pequenas, nós estamos tentando traduzir para vocês o que está sendo produzido em países do primeiro mundo, como Canadá, Inglaterra, Estados Unidos. Então, as pesquisas demonstram, por exemplo, que em termos de abusadores, existe um índice maior de procura por crianças do sexo feminino. Então, isso tem a ver com a dinâmica do pedófilo, ou isso se caracteriza apenas para o abusador criminoso comum? Pergunta genial. Isso caracteriza o abusador sexual comum. O abusador sexual infantil. Ele busca essa tipologia. Ele busca essa menininha que parece uma mocinha, que tem um corpo em formação já feminino, tem um jeito de andar, não tem
tem algumas características normais da maturação da sexualidade feminina. Então, na realidade, o abusador sexual é um criminoso que não está buscando aliciar, criar uma relação afetiva, significativa com a vítima. O abusador sexual infantil, ele está aproveitando da oportunidade, mais uma vez, inimaginável, de segundos, de minutos, para cometer o ato de bulinar uma criança, apertá-la, ou fazer algum ato sexual. Enquanto a pedofílica, o pedófilo está atrás da inocência. Exatamente. Quer dizer, que uma menininha, a partir do momento que ela se veste como mocinha, ele perde a atração por essa menininha. Exatamente. Pedofilia está ligado à vulnerabilidade, está ligado à não tipologia. Quanto ela, a menininha ou o menininho, quanto menos eles se parecerem com o homem e com a mulher, melhor o pedófilo. O pedófilo não está interessado em corpo, está interessado em poder, em controle, em se significar em termos afetivos. E como a gente vive num mundo extremamente carente afetivo, isso é uma tranquilidade para eles. É um mundo onde as mães são negligentes com seus filhos, ou muitas vezes elas não conseguem entender a malícia que certos adultos têm em relação a crianças. Então o pedófilo se dá bem nesse ponto aí. E com relação ao desenvolvimento da pedofilia, né? O que as teorias atuais colocam, o que os estudos atuais colocam sobre como se torna um pedófilo? Ou seja, porque nós estamos falando, na verdade, pedófilo, mas nós estamos falando de parafilias. Né? Então, a parafilia, a perversão, como é que é a estrutura formada segundo as teorias mais recentes? A pedofilia, como sendo uma perversão de parafilia, ela tem duas características básicas. Uma delas é uma sexualidade diferente da vida normal. Em primeiro lugar, dita normal não é porque por paixões, é porque toda vez que a sexualidade verdadeira da pessoa é arguida, é sempre dita de forma normal. Então, a sexualidade verdadeiramente dita normal, ela é a sexualidade que entra nos questionários, nas respostas dos questionários. Então, todo mundo é normal, todo mundo tem consciência de si próprio, todo mundo sabe, é moral, é leal, é legal. Então, existe uma verdade que está por trás da verdade. A verdade da pedofilia é que o abusador, ele muitas vezes, eu estou falando de pedófilo, mas o pedófilo é um abusador, nem todo abusador é um pedófilo. Esse pedófilo que abusa crianças, ele muitas vezes jamais irá tocá-la, mas ele pode se excitar até com a voz dela, à distância. E aí a grande questão na internet, né, sobre a comercialização de figuras, exatamente, né, de crianças, fotos de crianças despidas, né, que é um grande comércio. E outra coisa, isso é muito batido, mas a gente tem que continuar sempre tocando nesse assunto. Por mais que você pense que existe uma forma de ter privacidade na internet, isso não existe. Isso existe para quem não sabe os segredos de navegar, de pesquisar ali dentro. Inclusive, você sabe que o brasileiro tem essa dinâmica de funcionamento, não é? Tirar foto do seu filho, sua filha, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, se banhando, sem roupa, mostrando bebês, isso aí tudo acontece, né, no Facebook, algumas filmagens no YouTube se encontra muito. Isso é um vasto material para você entrar em pedófilo. Um vasto material. Inclusive eles, quando são presos, que a Polícia Federal vive atenta a isso, veja que isso no mundo inteiro é uma problemática incrivelmente estudada e pesquisada. Porque por mais que as pessoas tenham cuidado,
a forma como ele se apresenta na sociedade é uma forma tão terna, tão afetiva, tão considerativa, tão leal, que você jamais imaginaria. É aquele conto da personalidade acima de qualquer suspeita. O que o povo americano, o povo canadense, o povo inglês está percebendo é que não existe assim, personagem acima de qualquer suspeita. Não existe ninguém assim. Todo mundo que se relaciona com crianças, todo mundo, seja que profissão for, seja que atuação técnica for, é preciso ter muito cuidado, porque existem situações onde o abusador se revela, e aí é muito mais difícil, porque na pedofilia, quando existe uma relação dialógica, não é uma relação de diálogo constante entre pais e filhos, ele já fica prevenido, porque ele aprende que nem todo adulto pensa bem na saúde dele, quer o bem dele, nem todo presente é dado sem segundas intenções, de uma forma que ele se proteja, porque o mundo que a gente vive hoje em dia é um mundo onde a perversão domina. Tá, e como é que a estrutura perversa é desenvolvida? Numa leitura psicodinâmica, como é que essa estrutura perversa é desenvolvida? As estruturas psicopatológicas geralmente são estruturadas, elas são oriundas de um processo de estruturação edipiano. Na finalização do Édipo que se vê que estrutura, se a estrutura vai ser neurótica, se vai ser psicótica, se vai ser perversa. A perversa, a grosso modo, vulgarmente falando, seria uma personalidade que introjeta a lei paterna de forma pequena, de tamanho pequeno. Ou seja, esse pai é internalizado, incorporado nessa criança como sendo um poder pequeno. Mas não é porque o pai não é um homem viril, não, é porque a mãe é quem escreve isso na cabeça da criança. A mãe é quem consegue passar. Nós estamos falando de imagem paterna. Estamos falando de imagem paterna e não estamos falando de teoria vulgar, estamos falando de teoria psicanalítica. A teoria psicanalítica tem um entendimento sobre isso dessa forma. E você coloca essa questão, né, da imagem paterna, que o pai pode não estar presente. O pai pode não estar presente. Não existe. Quando você fala de pai, você não está falando do pai real. Uma mulher fêmea, uma mulher que goste do objeto, se integre, goste e se integre com o objeto homem, já passa isso para o filho. E o que é passar isso para o filho? É passar o pai como objeto de prazer, outro objeto de amor da vida dela. Pronto. Esse amor, esse objeto de amor pode ser passado de forma grande, que dá a possibilidade da criança de se identificar, ou pequena. E essa estruturação da lei do pai pequena favorece a uma tentativa cotidiana de transgressão. Isso caracteriza-se dentro da perversão. Perfeito. E com relação, né, vamos falar agora sobre os danos causados pelo abusador. E aí entra, né, um assunto também delicado, porque crianças abusadas podem repetir, né, essa dinâmica do abusador. Então, quais os danos que nós podemos elencar como danos causados pelo abusador? Certo. Esse assunto abuso sexual infantil, ele veio à tona no mundo em meados de 2005, 2006, com a descoberta de certas problemáticas que não tinham a razão objetiva da criança apresentar. Ou seja, a criança não desenvolvia um transtorno grave, psicopatológico grave, desenvolvia uma depressão grave, desenvolvia uma dissociação grave, desenvolvia um transtorno histérico grave, ou um suicídio, comportamento suicida, ou uma depressão extrema, sem um histórico psicobioquímico. Isso é que é muito importante frisar. Então, por que aquela criança apresentou aquilo? Muitas vezes a criança apresentou aquilo porque aquilo está diretamente ligado a uma situação traumática que é sempre
de muita importância na vida da criança, e quando eu falo de importância, não estou falando do que é bom e o que é ruim. O que é importante para a psicanálise é os importantes. O que é importante e desimportante? É que existem coisas que, quando são colocadas no processo psicoterapêutico, inicialmente, elas parecem serem as coisas mais importantes do indivíduo, na história de vida do indivíduo. E muitas vezes não são. É nessas coisas que não parecem ser importantes que está a importância da descoberta de situações de abuso em que a criança introjetou, incorporou, inclusive fez ela desenvolver um sentimento de culpa. Tanto pode ser um sentimento de identificação com o objeto agressor, que é um estudo muito grande sobre isso, identificação com o objeto agressor, quanto um processo de dissociação, processo de sentimento de culpa. Existem dois processos psicoemocionais mais significativos no desenvolvimento da psicologia dessa criança, do equilíbrio psicológico dessa criança, que seria uma delas a identificação com o agressor e havendo a identificação com o agressor, ela vai dar continuidade ao ciclo da agressão. Ela mostra o agressor. Exatamente, um agressor, um abusador. Muitos abusos são cometidos por isso, porque o sofrimento do abuso é tão grande que a criança, para não enlouquecer, a mente faz uma espécie de pacto. Para você não enlouquecer, eu medio. Então você vai apresentar uma problemática cognitiva como a dissociação. Você vai se tornar um hipervigilante, uma criança hipervigilante, que está sempre em vigília, está sempre atenta demais. Pode causar um trauma gravíssimo, que esse trauma pode estar ligado a um problema seríssimo, que se chama sentimento inconsciente de culpa, que é praticamente a fábrica de alterações psicopatológicas do ser humano. Certo. E com relação às alterações cognitivas, comportamentais e cognitivas? A dissociação, a hipervigilância. Dissociação. Dissociação. Pode passar para o pessoal como ocorre dissociação. Dissociação é um processo, transtorno dissociativo, a dissociação é um processo pouco estudado na psiquiatria clássica, muito estudado na psicanálise. Seria mais ou menos o seguinte, seria uma estratégia que a mente faz de jogar a problemática traumática conflituosa na mente, diretamente na mente, sem que seja pego, sem que haja uma projeção nos sistemas organismos. Tá. E consequência? Danos irreparáveis. Mesmo através do acompanhamento psicológico, psicoterápico? Somente se, no tempo correto, se descobrir um abuso, a criança for submetida a um processo psicoterapêutico, ela pode elaborar isso. Mas se ela demorar muito tempo, porque quando você diz danos causados pelo abusador, esses danos podem vir para a vítima de imediato, mas muitas vezes demoram 10 anos, 5 anos. E com relação, então, nós levamos, nessas alterações comportamentais cognitivas, nós levamos em consideração a época que iniciou o abuso e a época que transcorreu o abuso até a denúncia. Ou seja, isso é um fator significativo para que esses danos possam ser, na realidade, eu não vou dizer revertidos, porque é um dano, é algo muito traumático, mas que possam ser elaborados, trabalhados. Você colocou muito bem a questão da elaboração. Nem sempre a elaboração tem a ver com resolvimento completo. Existe sempre resquícios que vão se juntar a situações de ansiedade, a situações conflituosas cotidianas e que podem fazer com que... Agora, uma coisa que é muito importante de falar é o seguinte: o grande dano é quando se dá a partir de um comportamento regressivo. Por exemplo, uma menina, uma mocinha, ela começa a vida sexual no tempo correto, ela não tem problema com a sexualidade e de repente ela trava a sexualidade. Se ela trava essa sexualidade, ela precisa entender que existiu alguma coisa nessa relação atual
que talvez faça uma conexão, ou que faça uma conexão com a vivência passada anterior. Se isso acontece, geralmente o efeito é muito devastador. Certo. E essas alterações cognitivas, que nós sabemos que existem muitas vezes, que nós chamamos alterações cognitivas. Né? Entre elas, que é muito comum também, a gente pode ir até para diferenciar, que já entra na questão do déficit de atenção, mas entra também no diagnóstico diferencial, as chamadas falsas memórias. Né? Então, as falsas memórias, eu acho que merece um vídeo, né? Discutir um vídeo sobre falsas memórias, porque você vai entrar nessa aí na questão da alienação parental, muitas vezes. Que memória, na realidade, você tem a possibilidade de você apagar uma série de contextos que estão em torno do evento e você complementar com falsos elementos e a criança levar a acreditar que essa memória é verdadeira, como no caso de alguns casos de alienação parental, por exemplo, no caso da síndrome da alienação parental. Você colocou muito bem, a alienação parental é uma grande problemática psicológica e por trás, graças a Deus, da maioria dos casos de alienação parental, não existe esse caso específico. Por exemplo, não existe tantos, em termos significativos, de falsa memória em relação ao abusador. Só uma pessoa com caráter ou com estruturação psicopatológica deficitária que vai criar isso como forma de vingança. Certo, no caso, pode ser a mãe ou o pai. A grande parte da literatura, não é porque a gente quer que seja isso, não é porque a gente está dando uma visão de mãe como sendo mãe é a figura mais importante da dinâmica afetiva familiar. Uma mãe, inclusive, ela pode ser responsável pelo sucesso do filho, ou pode ser responsável pelo fracasso do filho. Isso independente dela ter vontade de que isso aconteça. Ela pode explicar dentro do contexto do desejo. Certo. Com relação ao diagnóstico diferencial psicodinâmico, como é que ele pode abordar? Porque o diagnóstico diferencial é extremamente importante, né? Porque tanto profissionais, como profissionais da psicologia, educadores, principalmente a psicologia jurídica, né, ela precisa lançar a mão, né, do chamado diagnóstico diferencial. Né? No caso psicodinâmico. Então, como é que ele pode ver a questão do diagnóstico diferencial psicodinâmico? Olha, o diagnóstico diferencial psicodinâmico não é diferente do entendimento psicanalítico como um todo, sobre a estrutura ou o traço psicopatológico. O importante é que a gente saiba que um modus operandi pedófilo é completamente diferente do modus operandi do abusador sexual infantil. É preciso a gente entender então, se você... está falando de comportamento. Se a gente quer proteger nossos filhos, a gente esteja atento aos adultos que chegam próximo a ele, ou que tentam chegar próximo a ele. E esses adultos, por mais que a gente pense que pode confiar neles, sempre tenha muito cuidado, porque a pedofilia, a cara da pedofilia é a melhor possível, porque eles têm dentro desse bojo de entendimentos que a gente está traçando aqui agora, um deles que é a transgressão. Eles gostam muito de transgredir a família, eles gostam muito de se significar como sendo a figura mais importante para o filho na vida emocional. Eles querem criar um vínculo. Isso não é todo pedófilo. Existem pedófilos que ficam na porta das escolas, ouvindo as crianças de dentro, brincando, rindo, correndo, chorando, e ali eles vivem a sexualidade masturbatória e não deixam de ser pedófilos. Porque pedofilia, mais uma vez, não está ligada a corpo, a tipologia feminina ou masculina. Está ligada à vulnerabilidade, está ligada ao que o sentido interpreta em relação àquela atitude, aquele comportamento infantil. Que é diferente do abusador, que é completamente diferente. Porque ele tem uma dinâmica, né, uma forma de operação totalmente diferenciada. Totalmente diferenciada. Ele pode, nós podemos considerar ele como oportunista, oportunista, metódico,
ele espera a oportunidade, mas ele não quer criar uma relação de afetividade, relação afetiva, por mais difícil que seja ouvir isso. Eu sei que para a pessoa que está assistindo esse vídeo, é muito difícil imaginar falar de afeto desse jeito. Mas a pedofilia tenta criar uma relação afetiva significativa com a vítima. É por isso que existem pedófilos que são voyeuristas, pedófilos que são tidos até pelo próprio psicologia americana como odiadores de criança. Existem várias denominações para alguns tipos de pedofilia. É só entender que pedofilia é um indivíduo pedófilo dentro do entendimento psicanalítico, dentro do entendimento de perversão, não porque a gente quer que seja isso, não porque a gente está querendo divulgar modismo, mas dentro da perversão é um comportamento onde o indivíduo não apresenta sinais de doença mental, então não pode ser caracterizado como transtorno psiquiátrico. É um comportamento de certeza de gozo, ou certeza de gratificação. O indivíduo faz um comportamento, ele usufrui do comportamento, ele insere o ritual perverso no cotidiano dele, mas ele não tem nenhuma alteração no senso-percepção, nenhuma alteração no juízo, nada que possa colocá-lo dentro do entendimento de doença mental. E isso na visão psicanalítica. Certo. Bom, chegamos ao final da aula. A aula hoje foi com o psicanalista Franklin Bezerra, e eu sempre peço uma indicação de livro, né, para que quem está assistindo ao nosso curso online possa, na realidade, ser respaldado. Né? Qual é o livro, professor Franklin, que você indica para que o nosso inscrito aqui no canal possa adquirir ou possa ler para complementar a nossa aula de hoje? Existe uma vasta bibliografia sobre pedofilia. Uma bibliografia voltada à sexologia forense, mais uma coisa mais médica, e uma coisa mais psicanalítica. Mas um livro que, para mim, ele sintetiza, na minha opinião, toda essa entrevista, todo esse bate-papo que a gente teve hoje, é o livro da Elizabeth Rudinesco, o Obscuro Objeto Nojento. Tá. Obscuro Objeto Nojento. Certo. E com relação ao da Christiane Sanderson, o que é que você acha? Christiane Sanderson e Marceline Gabel continuam sendo duas grandes referências, porque são duas pesquisas, uma pesquisa francesa e uma pesquisa inglesa. O livro da Christiane Sanderson, e tudo isso que a gente falou pode ser pego lá, porque está muito bem explicado, é um livro muito interessante. Estou colocando aí a referência, tanto na descrição quanto aqui no vídeo, né? Vou colocar a capa do livro para que vocês possam ver que é o livro da Christiane Sanderson, chamado Abuso Sexual Infantil. Agora, posso complementar? Agora, um livro que está revolucionando o entendimento de pedofilia é Pedofilia e Pedofilias, do Cosimo Schneier. É um livro incrível, onde você vai ter a oportunidade de ter acesso a uma visão extremamente psicanalítica do psicanalista forense famoso na Itália, que tem anos e anos de estudo com as perversões e com a pedofilia. E você vai ver nitidamente no livro exatamente aquilo que o livro Spotlight, aquele filme que ganhou o Oscar, mostra, que uma grande parte do comportamento pedófilo não é entendido. E é muito confundido, continua na modernidade sendo muito confundido o abusador sexual comum, o agressor, o marginal, o criminoso, do pedófilo. O pedófilo tem muito mais faceta, por ser uma perversão, vai exigir um conhecimento muito mais despacionalizado de psicopatologia, porque perversão é o grande enigma, o grande estudo psicanalítico. Ao final da nossa aula, vamos continuar com a aula 5 na próxima semana,
e convido você a se inscrever no canal para que você seja notificado todas as vezes que um novo vídeo seja postado. Semana que vem teremos a aula número 5.